Em nome de Jesus, nós queremos agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós agora queremos nos alimentar de Cristo, o pão que desceu do céu. Queremos, Senhor, agora nos edificar em Cristo, nos edificar na Tua palavra, Pai. Ministra o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sente aí, querido. Eu vou pedir para o Maurício baixar um pouquinho assim a música dele. Maurício aí debutando, né, no teclado. Uau, que negejado. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos. Não há como chegar aqui nessa tarde e não tratar de outro tema, de outro assunto que não seja a paixão de Cristo. Então nós vamos comentar sobre a morte de Jesus e todo o significado em torno da morte de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, 29. Elcio, faça favor, aumenta aquele ventilador ali para nós ali. Eu não sei como é que o Maurício não está suando aí, porque eu já estou suando já. Vamos lá. Quem vai falar é o profeta João Batista, e ele vai nos falar sobre Jesus. João Batista vai ser o primeiro, ainda antes de começar o ministério de Jesus. Ele é o primeiro que tem uma revelação profética a respeito de Cristo. Jesus ainda nem tinha começado o seu ministério. Ele vai encontrar-se com João Batista, às margens do Rio Jordão. João Batista está lá para fora, está lá no deserto, está lá juntando pessoas, pregando arrependimento, realizando o batismo de arrependimento. As pessoas andavam cerca de 100 quilômetros para ir se encontrar com João Batista. E num desses dias, Jesus também vai. E Jesus vai para ser batizado nas águas. Daqui desse momento, Jesus vai para o deserto para ser tentado. E João Batista, quando vê Jesus chegando no local onde ele está celebrando os batismos, diz a palavra do Evangelho de João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí depois do verso 35, aí Jesus é batizado e tal. No verso 35, no dia seguinte, nós vamos ler o 35, o 36 e o 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Então João Batista, ele tem essa revelação, essa visão profética a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. E essa visão, esse entendimento que ele tem, e eu gosto de chamar isso de uma revelação, porque ele vai falar agora qual é o propósito de Jesus. Eu vou tirar aqui a máscara. Ele vai falar qual é o propósito de Jesus. Ele vai falar qual é o propósito do nascimento de Jesus. Ele vai falar qual é o propósito, por que Jesus veio, por que Jesus nasceu. Então essa revelação de João Batista, ela pode ser dividida em 2 partes. Primeiro ele já sinaliza qual vai ser a forma que Jesus vai morrer. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista vai apontar que tipo de morte Jesus vai ter. Ele vai apontar que Jesus vai morrer numa celebração de Páscoa, porque para nós
nós que não somos judeus, nós que não temos uma tradição judaica, se alguém dissesse o que João Batista disse, para nós não tem importância alguma, mas para eles, judeus que viviam essa religião constantemente, quando Jesus então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já está sinalizando, ele vai morrer e vai ser numa celebração de Páscoa. Além de ser uma celebração de Páscoa, porque Jesus ele vai ser, quando ele continua dizendo que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, esse Jesus, esse homem que está chegando aqui agora, ele vai ser o Cordeiro substituto, ele vai ser aquele que vai substituir o nosso pecado. Nós até podemos ter dificuldade de entender isso, mas o judeu sabia que na época de Páscoa, um cordeiro precisava morrer, no sentido de perdoar pecados, de apagar pecados. Então, quando João aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, ele vai ser aquele que vai substituir o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que é sacrificado num dia de Páscoa. Ontem na live eu estava falando sobre isso. Quando Jesus morre, ele morre num dia de Páscoa, ele morre no início da celebração da Páscoa. A festa da Páscoa acontecia durante 7 dias. No primeiro dia da Páscoa, na quinta-feira, no primeiro dia da festa de Páscoa, Jesus é preso. No segundo dia da festa, que é a sexta-feira, na hora do sacrifício, que acontecia às 3 horas da tarde, Jesus morre. Jesus morre na hora do sacrifício, na hora que o sacerdote teria que sacrificar o cordeiro, é a hora que Jesus morre. É a hora que Jesus clama lá na cruz, e a gente vai ver no final que ele clama, está consumado. Então, ele veio para substituir. Quando Jesus morre, é a última vez que é necessário o derramar de sangue de um animal. É a última vez que é necessário se realizar um sacrifício de um animal para que houvesse a remissão de pecados. Porque Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele agora vai oferecer, o apóstolo Paulo fala, que ele vai oferecer a Deus um sacrifício tão completo, tão pleno, tão potente, tão forte, tão tremendo, que nunca mais seria necessário derramar o sangue de animais, nunca mais seria necessário que o homem, para se aproximar de Deus, dependesse do sacrifício de algum animal. Então João Batista tem essa revelação. Agora, às vezes alguém pode se confundir, não, mas é que foram os sacerdotes que mataram Jesus, foram os romanos que mataram Jesus, eles que decidiram, eles que organizaram tudo, eles que foram bem-sucedidos no seu plano de matar Jesus. Então vamos ver o que o próprio Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. O próprio Jesus, ele diz assim, por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, haverá um esquema para prendê-lo, haverá uma combinação para condená-lo, haverá toda uma preparação para condenar Jesus, mas toda vez que você lê os evangelhos, você vê que ele está indo espontaneamente, ele não está sendo forçado,
Eles não têm que obrigá-lo a caminhar, obrigá-lo a fazer a via sacra, obrigá-lo. Ele simplesmente se deixa levar. Ele dá a sua vida, ele entrega a sua vida, ele se entrega espontaneamente, ele voluntariamente se deixa sacrificar. Ele mesmo diz ali, então, no Evangelho de João, isso ainda muito tempo antes, ele vai dizer: não, ninguém vai tirar a minha vida, ninguém vai tirar a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, eu vou entregar a minha vida voluntariamente, para que o propósito de Deus se cumpra. Outra parte importante que Jesus fala sobre a sua morte, sobre o quanto ele está se entregando, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 51 até o 54, olha o que Jesus está falando agora. Agora é o dia em que ele vai preso, é o dia em que eles vão encontrar com Jesus lá no Getsêmani, quando Judas vem acompanhando a guarda do templo. Quem vai prender Jesus, quem vai buscar Jesus para ser preso, quem vai buscar Jesus para levá-lo para ser julgado, é a guarda do templo. A guarda do templo de Jerusalém, sob o comando, sobre a ordem de Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes. Então diz assim, Mateus 26, 51 ao 54, diz assim, e eis que um dos que estavam com Jesus, um dos discípulos, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Quando Pedro tenta defender Jesus, quando o apóstolo Pedro tenta impedir que Jesus seja preso, tenta impedir o que vai acontecer depois, ele tem lá uma espada e tenta defender Jesus da guarda romana, da guarda do templo. Jesus diz para ele: não pode guardar essa espada. Você não sabe que se eu quisesse, se eu clamasse, eu poderia pedir ao Pai e ele enviaria aqui agora anjos que me guardariam, eles me protegeriam. Mas se eu clamasse ao Pai para que os anjos viessem me guardar, viessem me proteger, então a palavra não iria se cumprir, a palavra não se cumpriria. Então é importante que isso aconteça. Então ele se entrega voluntariamente, ele morre voluntariamente. Isaías diz: como um cordeiro mudo, ele vai para o sacrifício, ele não se recusa, ele não rejeita, ele não tenta impedir que o propósito se cumpra, ele simplesmente permite que o propósito se cumpra através da sua morte. Aí a palavra diz, e a gente volta para João, no capítulo 19, quando ele está lá na cruz, quando ele percebe, Evangelho de João capítulo 19, 28, ele percebe que tudo tinha se cumprido, tudo havia acontecido, como estava escrito. Evangelho de João capítulo 19, 28, diz assim, depois, então aqui ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi espancado, ele foi obrigado a levar a cruz, ele sofreu, foi pregado naquela cruz, foi preso entre os malfeitores, se fez maldito, porque a palavra diz: maldito aquele que morrer no madeiro, se fez maldito para que toda maldição que estivesse sobre nós fosse quebrada. Aí ele diz assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, então ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, quando a última palavra, a última referência profética que precisava se cumprir era essa, que fosse servida a ele aquela esponja embebida em vinagre, que era uma mistura que era dada para que aquele que estivesse à cruz não aliviasse a sua dor. Então, quando ele sente que foi lhe servido, foi colocado aquela medicação, vamos dizer assim, na esponja, então ele vê: pronto, está consumado. Ou seja, tudo foi feito, tudo se cumpriu. Vendo ele que tudo estava consumado, então ele grita: está consumado. Ou seja, está feito. Está feito. Nada mais precisa ser feito, nada mais é necessário fazer. Agora ele está cumprindo na sua vida a palavra profética de João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele está morrendo como o Cordeiro de Deus, e ele está tirando o pecado do mundo. Ele está resolvendo o maior problema do homem, do ser humano, e é o problema que o homem não conseguiria nunca resolver, que era o problema do seu pecado, que era o problema de como ele iria se reconciliar com Deus. E a palavra diz em 2 Coríntios que a morte de Jesus, e é o último texto que eu vou ler agora e já vou encerrar, em 2 Coríntios capítulo 5, vem cá, 2 Coríntios, ele vai dizer, 2 Coríntios 5, 18, olha só o que ele vai dizer: ora, tudo provém de Deus. O apóstolo Paulo está falando da morte de Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, em Cristo, na morte de Cristo, o homem que estava separado de Deus, que estava rechaçado para longe de Deus, agora ele se reconcilia com Cristo. Agora, Cristo, ele criou, Paulo diz assim, um novo e vivo caminho. Aí pergunta: qual é o caminho? É o da direita? É o da esquerda? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O apóstolo Paulo diz: Cristo, ele estabeleceu um novo e vivo caminho, um caminho que foi aberto para que nós pudéssemos trilhar e nos achegar a Deus. O que eu preciso fazer para receber aquilo que Cristo fez por mim na cruz? Basta crer. A todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi isso que aconteceu naquela sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. A palavra diz que houve escuridão, houve trevas, a terra tremeu, as sepulturas se abriram, apareceu na cidade, alguns que estavam mortos apareceram na cidade, foram vistos na cidade, anunciando o reino de Deus. Já pensou, alguém sai lá do cemitério e vai andar na cidade para falar do reino de Deus para as pessoas da cidade? E aí Jesus morre então, e vocês não vão vir amanhã, mas amanhã a pastora vai falar sobre o sábado. O que significa o sábado? O que aconteceu no sábado? O que Jesus fez no sábado? Porque para nós não aconteceu nada, né? Ele morreu na sexta, ele ressuscita no domingo, e o sábado? Jesus ficou de folga? Sábado Jesus tirou para
eu vou descansar agora, tive um final muito estressante, agora eu vou descansar. Não, alguma coisa aconteceu no sábado. E amanhã a pastora vai falar do que Jesus fez no sábado, no que Jesus esteve ocupado no dia de sábado, o sábado de aleluia. O que Jesus fez? Mas nós hoje, nessa sexta-feira, há 2000 e poucos anos atrás, Jesus estava morrendo e ocupando o nosso lugar na cruz. Ele estava morrendo por nós. Nós hoje não precisamos fazer nada para ser salvo, a não ser crer, a não ser confiar, a não ser acreditar. O preço Jesus já pagou, o preço já foi pago. O Juliano Som, que tem aquela canção que ele fala, né? O grito já foi dado, tudo já foi pago, já está tudo feito. Como Cristo gritou, está consumado, está consumado. Nada mais eu preciso fazer, basta apenas crer no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós hoje vamos celebrar a ceia. Nós hoje vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Nós vamos orar nessa tarde. Nós vamos falar com o Senhor nessa tarde. E nós vamos nos aproximar diante do Senhor. Talvez o nosso sentimento nessa tarde é um sentimento de gratidão a Deus. É um sentimento de agradecimento a Deus, que através de Cristo nos reconciliou com Ele, através de Cristo que tomou o nosso lugar, que se entregou como o Cordeiro de Deus, que ocupou o nosso lugar, que apagou os nossos pecados através do seu sacrifício. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa tarde, Senhor. Há 2000 e poucos anos, numa tarde de sexta-feira, lá no Monte Calvário, lá em Jerusalém, entre dois malfeitores, no meio de dois malfeitores estava Cristo. Ele cumpre naquela tarde, Senhor, a palavra do profeta João Batista. Ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele paga o preço de sangue. É a última vez que é necessário o sacrifício de um cordeiro. É a última vez que a Páscoa, nos moldes que era comemorada, é a última vez que ela é comemorada daquela forma, Senhor. Agora Jesus está oferecendo um sacrifício perfeito. Ele está se entregando voluntariamente. Ele está ocupando o nosso lugar. Ele está nos reconciliando com Deus. Ele está criando um novo e vivo caminho. Ele está nos apontando como nós podemos nos aproximar do Pai. Por isso que Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Ele afirma: eu sou o caminho. Senhor, nós queremos Te agradecer nessa tarde. Queremos agradecer pelo Teu sacrifício. Queremos agradecer por teres Te entregado por nós, Senhor. Queremos Te agradecer por teres ocupado o nosso lugar naquele madeiro. Queremos Te agradecer por teres morrido por nós naquela cruz, por teres Te tornado maldito para que nós hoje estivéssemos livres de toda maldição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não queremos pedir nenhuma graça, nenhum favor, nenhum milagre nessa tarde. Não queremos pedir nada mais a não ser desfrutar da Tua presença e da Tua companhia nessa tarde, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós todos